Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 10 de maio, e nós chegamos ao sexto domingo do tempo da Páscoa. O tempo pascal já está aí às portas de terminar. Temos na próxima semana a solenidade da Ascensão e depois o Pentecostes. E assim concluiremos esse tempo magnífico na vida da Igreja. Antes de passarmos à meditação da palavra, eu quero te convidar a deixar aqui o seu joinha, a escrever nos comentários: Senhor, eu quero permanecer no seu amor e receber o teu Espírito. Depois, compartilhar o nosso conteúdo, nos seguir nas redes sociais e, se possível, eu peço encarecidamente, nos ajude a manter esse trabalho de evangelização. Amém? Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos a palavra a ser meditada hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, duas questões estão muito presentes hoje nesse Evangelho. A primeira delas é o amor. Jesus novamente diz aos discípulos: permaneçam no meu amor. Quem permanecer no meu amor, eu permanecerei com ele. Quem me ama será amado por meu Pai. É preciso que eu e você, nesse dia do Senhor, dia que Ele fez para nós tenhamos esse diálogo interior conosco mesmos. Eu estou realmente no amor de Deus? Minha vida é um transbordamento desse amor? Eu ensino com as minhas palavras, com o meu testemunho, com a minha ação, que eu estou imerso no amor de Cristo e que esse amor que eu experimento e no qual eu vivo também pode ser experimentado e vivido pelos outros? Eu preciso me dar conta disso. Porque se eu ainda não estou no amor de Cristo, se eu ainda não estou envolvido pelas coisas de Cristo, pelas coisas do alto, mas estou ainda preso às coisas do mundo, e Jesus diz que o mundo não conhece esse amor, o meu testemunho não será um testemunho credível, não produzirá frutos. Serão palavras jogadas ao vento. Cairão aqui, cairão lá e serão perdidas para sempre. Mas quando eu falo segundo aquilo que o Senhor diz ao meu coração, essas palavras produzem um efeito. Interessante que São Pedro, na segunda leitura de hoje, da sua primeira carta, ele exorta os irmãos a pregarem e a darem razões da sua fé a todos, com caridade, com respeito, com paciência, para que, se forem acusados por alguém, eles não sejam ridicularizados, porque a sua conduta é uma conduta vivida no amor. Não há nada que possa desabonar a pregação dos discípulos. A mesma coisa deve acontecer comigo e contigo. Se nós amamos a Deus e nos deixamos ser amados por Ele, se nós conhecemos a nossa fé, se nós estamos dispostos a permanecer na graça de Deus longe do pecado, ou seja, longe do mundo, se nós temos vida eucarística, vida de confissão, se nós rezamos, se meditamos e conhecemos a palavra,
não há o que temer das injúrias e acusações do mundo. Não há. Porque por mais que os ataques do mundo sejam violentos, a nossa conduta, segundo o amor e a vontade de Deus, nos blinda. Não nos blinda da cruz, porque a cruz é necessária para que nós cheguemos ao céu. Mas nos blinda da maldade humana. E é isso que interessa. É isso que interessa, irmãos. Nós precisamos nos dar conta disso. De que o Senhor está conosco. Aqui agora entra a segunda grande temática dessa liturgia de hoje. A promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus diz aos discípulos nesse evangelho que ele vai enviar um defensor, que lhes fará conhecer todas as coisas e recordará a eles tudo o que ele disse. É esse Espírito que nós vemos na primeira leitura, agiu por meio de Filipe na Samaria. Chegando ao coração dos samaritanos, trazendo conversão, expulsando demônios, curando doentes. E depois, esse Espírito, pela imposição de mãos de Pedro e João, vivificou aquelas almas. Esse Espírito nós já recebemos. Quando? No dia do nosso batismo. E confirmamos no dia da nossa crisma. Nós temos Deus em nós. O Senhor habita o nosso coração e a nossa alma. E, portanto, nós não estamos sós. Nós não podemos nos considerar desamparados. Não podemos dizer que somos órfãos. Não podemos dizer que somos completamente abandonados por Deus. Não! O Senhor diz no Evangelho, eu vivo e vós vivereis. E eu estarei convosco porque vivo. O Senhor está no meio de nós, presente no sacrário. Ele não nos abandonou, não nos deixou sós. E o Espírito Santo vai nos instruindo e vai nos mostrando os caminhos para chegarmos até Cristo. E aqui, volto a dizer, o que eu disse já 2 vezes ao longo da semana que passou. Oração, meditação da palavra, vida sacramental, tudo isso é obra e ação do Espírito na nossa vida para nos mover até Cristo, nos arrancar do mundo e nos levar até Cristo. Agora, irmão caríssimo, aqui esbarra Deus em algo que nós temos e que Ele nunca tirará de nós, a nossa liberdade. Se eu não me permitir ser amado por Deus, se eu não devolver a Deus esse amor, se eu não permaneço nesse amor, o Espírito não poderá fazer absolutamente nada na minha vida. E muito menos através de mim na vida dos outros. Eu preciso me dar conta disso. Preciso entender que os céus e a terra anseiam a minha decisão. Eles querem que eu tome partido. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou contra Cristo. Ou eu vivo na graça e no Espírito, ou eu vivo no mundo. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá para gozar dessa alegria que Jesus promete no Evangelho se o meu coração está dividido. Não dá. É preciso fazer uma escolha. E aqui eu me recordo de Josué. Quando Josué diz ao povo, eu não sei quanto a vós, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as perseguições, as calúnias, as injúrias, as difamações, o sofrimento físico ou espiritual, importa é que eu chegue ao céu. E para isso eu preciso permanecer no amor, evitar o pecado, me deixar guiar pelo Espírito, que fala através da palavra, que fala pelos sacramentos, que fala pela igreja. E tem muito cristão católico hoje querendo caminhar sem a igreja. Ah, mas a igreja está com um monte de problemas. Está. É uma instituição conduzida por homens, apesar de o Espírito Santo ser o seu sustento, ela é conduzida por homens, e homens como eu e você, ou somos santos? Homens erram.
Mas eu não posso me afastar da igreja. Eu não posso querer trilhar um caminho para o céu sem a igreja. E me recordo aqui de São Cipriano, bispo de Cartago, extra ecclesiae nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Então não pense você que vai ser um lobo solitário e trilhar um caminho sozinho em direção ao céu. Isso não existe. Mesmo os monges de clausura, como por exemplo os trapistas ou os cartuchos, mesmo que isolados uns dos outros, vivem em comunidade, na igreja, ao redor da mesa eucarística, onde o Cristo, que enviou o Espírito e nos ama, nos dá as condições de permanecermos no seu amor. Então, irmão, a decisão é sua. O Senhor já tomou a decisão de te amar, tanto que há 2000 anos morreu e ressuscitou por ti. Quem tem que tomar a decisão agora de permanecer nesse amor e ser inundado pela luz do céu é você. Sou eu. É a igreja. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã.